dias. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos nossos queridos irmãos, às nossas queridas irmãs, ao povo de Deus, também aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que possam dar crédito à palavra de Deus e fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, aquele que o Pai enviou o seu Filho amado para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Meus prezados irmãos, nós estamos neste momento, nesta noite de quarta-feira, fazendo o nosso culto de doutrina e enviando de forma online para os irmãos, porque como nós temos visto, alguns decretos por parte do governo do estado da Bahia, e nós já estamos hoje no mês de fevereiro e estamos agora no ano de 2021, estamos completando no próximo mês de março, praticamente já um ano enfrentando esta luta da pandemia, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil e em todo o mundo, Mas nós temos que nos aproximar cada vez mais de Deus. Em todas as circunstâncias da vida, nós não podemos deixar de nos aproximar do Senhor e procurar aprender de Jesus no exemplo que Jesus deixou, exemplo de amor e obediência à palavra de Deus. Clamar pela misericórdia do Deus Altíssimo e pedir que o Espírito Santo de Deus nos revista de poder, de unção, virtude, que o Deus Altíssimo também continue olhando para nós com seu olhar de misericórdia, porque nos afirma a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim. Amados irmãos, para a nossa meditação nesta noite, eu separei no capítulo 2 de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, e ainda no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, também versículos 1 e 2. Repetindo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, e também Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2 nos diz a palavra de Deus: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Tudo isso, queridos, através da comunhão no Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de mostrar para os irmãos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra,
desempenhando a tarefa que o Pai enviou para fazer? O Senhor Jesus, ele esteve em todos os anos, em todos os dias da sua vida aqui na terra, estava sobre Jesus a unção do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele veio em forma de homem, ele padeceu, as lutas foram grandes, mas em todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo foi mais do que vencedor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, diz o apóstolo Paulo, se há alguma comunhão no Espírito, reforça o apóstolo Paulo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Estava sobre Jesus o Espírito Santo do Senhor. Isaías capítulo 11, se os irmãos puderem observar, Isaías capítulo 11, a profecia sobre o Messias. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2 nos diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele, o Messias, o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse Espírito Santo que estava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, é o mesmo Espírito que o Senhor Jesus subiu aos céus e ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Ele vos enviará outro Paracleto no grego. Ele vos enviará outro encorajador, outro ajudador, outro fortalecedor. Ele vos ensinará todas as coisas. Meus queridos irmãos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra em forma de homem, precisou da ajuda do Espírito Santo em todas as coisas que Jesus realizou, imagine nós, humildes, servos do Deus Altíssimo, como nós tanto precisamos da ajuda do Espírito Santo em todas as circunstâncias da nossa vida. Precisamos, irmãos, declararmos isso para o Pai. Dizer: Deus Altíssimo, eu preciso do Teu Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo em todas as circunstâncias da nossa vida. Não é somente agora que estamos passando essa situação tão difícil no mundo, né? Aqui no nosso estado da Bahia, no Brasil, no mundo. Não é somente nesse momento de pandemia e dificuldades. Não é somente nesses momentos difíceis que tantas pessoas passam problemas de saúde. Não é somente nos momentos que são mais apertados da nossa vida. Queridos,
nós precisamos do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Não podemos deixar de buscar ao Senhor. Não podemos deixar de, a cada dia, declararmos a nossa dependência da atuação do Espírito Santo no nosso lar, na criação dos filhos, nas decisões que temos que tomar, né? Na vida conjugal, na vida secular, na vida profissional e, como não dizer, na nossa vida espiritual. Meus irmãos, nós necessitamos do Espírito Santo em todas as situações da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu do Pai esta missão de vir buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio cumprir o plano de salvação que o Deus Altíssimo já tinha preparado antes mesmo da fundação do mundo. Não era uma tarefa qualquer, era a maior de todas as missões. A maior missão estava agora nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que Ele desempenhasse, e como desempenhou, de forma maravilhosa, com a ajuda do Espírito Santo. Então fica essa reflexão para nós. Fica, como diz a palavra de Deus, que nós precisamos, a cada dia, aprendermos do Senhor, recebermos a sabedoria de Deus. Nós não sabemos, os caminhos dos homens são caminhos que levam a muitos passos de destruição. São caminhos que levam, o caminho dos homens, são caminhos que levam para o abismo. São caminhos que o homem fica agindo pela sua própria mente, pela sua própria sabedoria, pela sua própria capacidade. O homem pode acertar em alguns passos? Pode. Como também pode errar em muitos outros. Mas se buscar o Senhor, a ajuda do Espírito Santo, com certeza o homem será mais do que vencedor, porque estará confiando em Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele voltou para os céus e disse: não vos deixarei órfãos, e não deixou. Voltarei, virei de novo para vós. Em João capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus queridos, se o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele teve na sua missão terrena aqui na terra, a missão de vir buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, a missão que foi entregue ao Senhor Jesus Cristo pelo próprio Pai. E o Pai enviou o Espírito Santo, Deus Altíssimo enviou o Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, a plenitude do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus, e Ele foi vencedor em todas as coisas. Imagine nós, seus humildes servos de Deus, humildes servas também do Deus Altíssimo, o povo de Deus, a igreja do Deus Altíssimo. Queridos, o que seria de nós
se não fosse a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo. Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo número 3, versículo de número 13 em diante. Então Jesus veio da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o permitiu. E sendo Jesus batizado, aqui nós vemos simultaneamente, neste trecho bíblico, a presença da Trindade, o Pai, o Deus Altíssimo, o Filho e o Espírito Santo no mesmo momento. Observe o que diz a palavra de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, Jesus Cristo. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, no qual eu tenho prazer. O Pai falando naquele momento. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele estava ali sendo batizado por João Batista para cumprir as Escrituras. O próprio João Batista disse: Olha, eu é que careço de ser batizado por ti, Senhor, e tu vens a mim? E o Senhor Jesus Cristo disse: Olha, faça para que se cumpra toda a justiça da palavra de Deus. Jesus estava dando testemunho. E então João Batista cumpriu a palavra. E quando Jesus foi batizado, que o Senhor Jesus saiu das águas, ia saindo das águas, desceu sobre o Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo em uma forma corpórea de pomba. E dos altos céus ouviu-se uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer. E todos ali ouviram aquela declaração do Deus Altíssimo. Aí nós vemos, numa mesma situação, de forma simultânea, o Pai falando dos céus, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, sobre o Senhor Jesus Cristo, o Filho que saía das águas. Então a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, a palavra Trindade, mas a Trindade está na Bíblia, porque a Trindade é o Pai, o Deus Altíssimo, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Eles estão na Bíblia e atuam conjuntamente. Queridos, não podemos viver sem a ajuda do Espírito Santo. Algumas pessoas, eu quero crer que, talvez que por vaidade, querendo muito aparecer com novos dogmas e ensinos nas redes sociais, nas internets, querendo até trazer um ensino que venha atrair a atenção de muitos, começam até negar a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a eficácia do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo,
o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, irmãos, só se eles arrancassem as páginas da Bíblia, e mesmo assim não conseguiriam, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua atuando sobre a vida da sua santa e amada igreja, nos preparando para o dia em que Jesus Cristo vem nos buscar. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Estamos estudando um trimestre da Escola Bíblica Dominical, mas o mais importante não é só estudar um trimestre as lições da nossa EBD. Não é só ter um trimestre com muitos conceitos e muitos versículos bíblicos, muitas passagens bíblicas, muitos estudos bíblicos sobre a pessoa do Espírito Santo. O mais importante é dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, cotidianamente, 24 horas por dia, dizer: ó Espírito Santo, assim como tu atuaste sobre a vida do Senhor Jesus, atua sobre minha vida, porque sem a tua presença eu nada posso fazer. Como nós vamos, irmãos, desempenhar? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixou também a missão para nós. Assim como ele cumpriu a vontade do Pai, a missão como Redentor e Salvador eterno, ele deixou para nós. Jesus disse assim: olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus, voltando para o Pai, disse: olha, agora vocês, falando para nós, seus discípulos, a sua santa e amada igreja, Jesus disse para nós: vós agora sois a luz do mundo e o sal da terra. E a luz, irmãos, é para brilhar nas trevas, é para resplandecer. E onde a luz chega, as trevas desaparecem em nome de Jesus. Oh, aleluias! E só vamos poder brilhar com a ajuda do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo foi sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele desempenhou a sua missão terrena, o Espírito Santo também veio para nos ajudar, para sermos essa luz do mundo que Jesus nos deixou, essa ordenança para nós. E também o sal da terra. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz é para brilhar, resplandecer. O sal é para salgar, é para conservar, é para dar o sabor. E se o sal for insípido, para nada serve. Na antiguidade, além de dar o sabor, o sal servia para conservar, para não deixar apodrecer, para não deixar corromper. Então, queridos, a igreja do Senhor Jesus, nesses últimos tempos da igreja na face da terra, porque os sinais estão se cumprindo e a vinda do Senhor Jesus está às portas, essas pestes, essas doenças, esses terremotos, essas guerras, essas violências, a imoralidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando, tudo isso são sinais da vinda de Jesus. E nós temos que nos aproximar mais do Senhor Jesus e pedir ao Senhor Jesus Cristo que a cada dia clamar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia o Senhor continue olhando para nós com seu olhar de misericórdia, porque a palavra de Deus diz isso, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. O Senhor Jesus, ele foi obediente em todas as coisas. Ele amava o Pai, e porque amava o Pai, ele fazia a vontade do Pai. E nós também amamos ao Deus Altíssimo. Amamos ao Senhor Jesus Cristo.
queremos fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar a sermos agradáveis ao Pai, agradáveis a Deus. Então, meus irmãos, até mesmo quando nós não tivermos palavras, que as situações forem tão difíceis, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda intercedendo com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele continua. Romanos capítulo 8, por favor, queridos. O Espírito Santo, ele continua cumprindo a sua missão de consolador, a sua missão de ajudador, a sua missão de intercessor, a sua missão de encorajador, fortalecedor, de paracleto. O Espírito Santo continua nos ajudando. Em Romanos capítulo 8, nós encontramos no versículo de número 26 em diante, Romanos capítulo 8, versículo 26, nos diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Como é bom ter um ajudador como o Espírito Santo. Como é bom dobrarmos os joelhos na presença de Deus. Como é bom nos dirigirmos à presença do Pai, quando muitas vezes não consegue nem sair nenhuma palavra, situações tão difíceis, as lágrimas rolando no nosso rosto, mas o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Foi Jesus que nos enviou. Ele disse: eu rogarei ao Pai. Ele pediu ao Pai: eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará outro Consolador. E o Espírito Santo nos ajuda até mesmo a lembrar do que Jesus nos ensinou. Quando Jesus voltou para os céus, retornou para os céus, ele deixou essa promessa. Essa promessa se cumpriu do derramamento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Este Espírito Santo continua atuando sobre a igreja. Eu sempre digo, o Pai enviou Jesus, seu Filho, ele veio nos salvar, buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Jesus, ele voltou aos céus, mas clamou ao Pai: eu rogarei ao Pai, disse Jesus, ele vos enviará outro Consolador. O Consolador, Espírito Santo, já veio, está sobre a igreja, está nos preparando para o dia da vinda que Jesus vem nos buscar. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, o Espírito Santo é o amigo do noivo, preparando a noiva para o noivo que é Jesus, no dia que Jesus vem nos buscar. Estamos vivendo dias difíceis na face da terra, porque o Senhor Jesus falou sobre todas essas coisas, do princípio das dores, dos sinais que antecederiam a sua vinda. Irmãos, vamos nos aproximar mais de Jesus. As lutas são grandes, mas a vitória é certa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, amém e amém. Maravilhoso Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço,
Entra com providência, ó Pai, no lar de cada um dos teus servos, no lar de cada uma das tuas servas. Ó Senhor Jesus, em teu santo nome que nós clamamos ao Deus Altíssimo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, vai operando sobre nossas vidas, Senhor. Nos firma na rocha eterna, que és tu mesmo, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, tu também és aquele que disse: eu irei e lhe darei saúde. Basta uma palavra tua, e os teus servos e as tuas servas, neste momento agora, receberão a saúde. Saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito, para continuarmos fazendo a tua obra. Visita os que estão nos hospitais, visita os que estão nos lares, em casa. Dá saúde às tuas servas, aos teus servos. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, continua pelejando por nós, os teus servos, pelejando pelas tuas servas, pelejando pela tua santa e amada igreja. Tem misericórdia desse país que é o Brasil, onde tu tem milhões e milhões de servos que servem ao teu nome, que adoram ao teu nome, em espírito e em verdade. E a tua palavra nos ensina dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus Altíssimo, Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo continue sobre a sua santa e amada igreja, agora e para todo sempre. Amém. Aleluias.